Vamos falar de entrevista? Vamos falar de um assunto muito importante. A Mariana Cruz, que é advogada especialista em privacidade e proteção de dados, está aqui com a gente para falar de Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Gente, essa lei que entrou em vigor em setembro de 2020 serve como ferramenta do governo para regulamentar a maneira com que os dados dos brasileiros são tratados, armazenados e protegidos, prevendo aí multas a empresas que deixarem essas informações vazarem. A gente vai entender mais sobre esse assunto com a advogada que eu já falei, Mariana Cruz. Mari, bom dia, seja muito bem-vinda. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês hoje aqui no Tribuna Livre. Mariana, é um tema ainda longe da população, né? Tem muita falta ainda de conhecimento com relação a essa lei de proteção de dados, do que é exatamente de que trata essa lei chamada LGPD. Pois é, Divan, é uma lei importante demais, né? Como já foi dito, ela entrou em vigor em 2020, mas ela foi publicada em 2018 ainda pelo presidente Michel Temer, ainda foi resquício do governo dele, né? E é uma lei importantíssima porque ela tem como objetivo principal proteger os nossos dados pessoais como cidadãos, né? Até bem pouco tempo a gente tinha a ideia de que quando a gente chegava no estabelecimento comercial ou até os órgãos públicos e a gente passava nossos dados, eles deixavam de ser nossos, né? Como se a gente estivesse entregando para eles. E não é bem assim. A lei vem para botar um pouco de ordem e dizer que não, os dados são nossos, eles não deixam de ser nossos. E vem dar um pouquinho do poder, do controle, do conhecimento para nós, pessoas físicas, sabermos o que estão fazendo com nossos dados. Na hora que você entrega para um estabelecimento, você não sabe mais o que acontece, né? Para quem estão entregando, como que eles estão sendo tratados. Toda vez que a gente vai comprar farmácia, por exemplo, aí o cara diz CPF. Todo mundo pergunta o CPF. E aí? É para a gente dar? Não, é para... Pode fornecer, pode não fornecer. O que é que pode acontecer com a empresa, por exemplo, com uma farmácia, uma loja comercial, que use indevidamente esse dado? Esse exemplo que o Divan deu é o melhor de todos, que eu sempre gosto de falar dele. Você chega na farmácia, você dá seu CPF, você recebe um panfletinho com desconto daqueles medicamentos que você costuma mais comprar. E aí você fica feliz da vida, 10%. Mas por trás disso pode ter muita coisa que a gente não faz ideia, né? Talvez, aqui a gente não pode bater o martelo e dizer que acontece, mas pode ser que ali estejam sendo criados perfis de saúde nosso. Em troca do desconto, você está entregando para a farmácia, vinculado ao seu CPF, os principais medicamentos que você vem comprando. E aí, com quem que a farmácia está compartilhando esses dados? A gente sabe? Será que planos de saúde estão recebendo o meu perfil de saúde? Será que no momento que, digamos que eu e o Divan temos a mesma idade, Divan, e você me fala que seu plano de saúde tem um preço bom, e eu digo, vou fazer a portabilidade para esse plano de saúde, tem um preço melhor que o meu. E quando eu vou lá e faço a portabilidade, me deu um valor bem mais alto que o seu, mas a gente tem a mesma idade. Será que eles não sabem meu perfil de saúde, quais medicações eu já venho tomando, como que vai ser os meus custos de saúde no futuro? Por isso que meu plano vai ser mais caro que o seu? A gente não sabe. A lei vem para dar um pouquinho de ordem nisso. Então, eu tenho o direito de dizer, farmácia, quais dados pessoais você tem meu? Com quem que você está compartilhando? Temos, pessoal. Já podemos entrar nos sites das farmácias de qualquer estabelecimento público ou privado e exercer esse direito. Perguntar, o que você tem meu? Com quem que você está compartilhando? E se eles estiverem passando informação indevida ou não tiver uma finalidade para passar para um plano de saúde, por exemplo, é um vazamento, é uma ilicitude, né, que a gente pode denunciar. Ou ao judiciário, que vem muito forte aí nessa área da proteção de dados. O TJ São Paulo é uma referência, a Justiça do Trabalho é uma referência, mas principalmente a ANPD, que é a nossa Autoridade Nacional de Proteção de Dados, uma autarquia federal que vem se estruturando. E através do site dela tem vários canais de denúncia que você pode fazer, pedir investigação, e vem atuando, vem bem. Começou com caráter educativo, que muita gente recrimina, mas tem que ter chegado com a multa. Não, às vezes as pessoas nem entendem da LGPD, né? Nem todo mundo conhece a lei ainda. Então eles chegaram num caráter educativo, publicando guias orientadores, informando a gente o que precisa ser feito ou não. E com os canais de denúncia, que já tem vários processos instaurados, sendo autuados, já saiu multa recentemente. Então, é uma lei que chegou para ficar. Quais são as penalidades em caso de infração de vazamento de dados das empresas?
Tem várias. Tem uma que é a famigerada, que todo mundo só fala nela, que é a multa de 2% do valor do faturamento da empresa, que pode chegar a 50 milhões. Então, todo mundo só fala nessa. Mas se você pensar no mundo de hoje, tem outras sanções que me parecem mais impactantes. Por exemplo, você é um estabelecimento forte, com nome já bem consolidado, e você realiza um vazamento, uma sanção que você pode sofrer é a publicização negativa do nome da sua empresa. Que afeta a reputação, a imagem. Reputação. Suspensão de banco de dados, você tem um sistema ali, um órgão público, digamos o GovBR, que hoje tem todos os nossos dados. Se eles sofrerem uma sanção de suspensão de banco de dados de 6 meses, o país hoje para, né? Então, me parece que tem algumas sanções. A financeira sempre impacta o bolso, é a mais conhecida, mas essas de suspensão de banco de dados, de reputação, me parecem muito sérias, né, para um estabelecimento já consolidado. Doutora Mariana Cruz, ela veio para proteger os dados, né, a liberdade de expressão, a privacidade das pessoas, né, nesse arcabouço que normatiza e que está imbuído aí nessa legislação. Quais são os objetivos principais dessa lei? O objetivo principal é dar o controle para nós, cidadãos. Por exemplo, as redes sociais, tem tantos joguinhos interessantes que a gente preenche ali, informações nossas, pessoais, que me dá algum produto que eu acho legal, eu acabo fornecendo muita informação. E ali eles criam perfis nossos. E às vezes elas chegam como iscas. É isso. A lei surgiu, na verdade a lei chegou aqui no Brasil devido à União Europeia ter publicado lá a lei deles, que se chama GDPR, né? A sigla GDPR. E aí a Europa só poderia comercializar com países que também tivessem lei de proteção de dados. E o Brasil correu, em questão de meses, o Congresso virou pauta do primeiro e publicou essa lei. Mas a origem de tudo isso veio lá dos Estados Unidos, com o Trump, nas eleições do Trump, que o Facebook fazia muitos joguinhos e perguntas para montar os perfis dos eleitores que eles queriam atingir. Ai, eu adorava aqueles joguinhos. Pois e aí surgiram... Pode ter certeza que o seu perfil está no Com certeza, ai meu Deus, dentro, socorro. E aí surgiu as fake news, porque você sabia o meu perfil, você sabia o que eu gostaria de ouvir. E aí você pegava lá, o Trump vai fazer medidas assim, e a pessoa lia e gostava daquilo ali. E assim foi surgindo a necessidade dessa proteção do controle da informação, até para... Chega um pouco nas fake news, porque a distribuição da informação errada passa muito por esses perfis ilegais que tem por aí, que formam o nosso, e a gente não tem nem ideia do que estão se formando por aí com o nosso nome. Contas bancárias, Edivan Martins, quantas são criadas e a gente nem imagina. Pegam nossas informações, montam um perfil, uma fotozinha que a gente coloca no Instagram ali, montam e abrem contas, lavagem de dinheiro, e a gente não faz a menor ideia. Quando vê, a gente só paga a conta do que estão fazendo no nosso nome, né? Então, a lei vem para dar esse controle. Mas, para que ela seja efetiva, a gente precisa usá-la, né? Muito importante que a gente saiba os direitos, saiba que seja o estabelecimento grande, pequeno, público ou privado, a gente pode entrar nas redes sociais, nos sites, nos canais de comunicação e perguntar o que você tem meu, com quem que você está compartilhando, qual a finalidade desse compartilhamento. E se alguma coisa não tiver de acordo, a gente pode ir na justiça, pode procurar a Autoridade Nacional de Proteção de Dados e buscar esse controle. Pois é, recentemente, eu vou contar até um caso que aconteceu no meu condomínio, recentemente, um prestador de serviço que vende ovos, ele mandou uma mensagem automática para todos os moradores do condomínio. Só que detalhe, nós não compartilhamos o nosso número. Ele disse que tinha pegado os nossos números num banco de dados. Do nada. E todo mundo ficou preocupado. Nossa, como é que foi parar os nossos números nesse banco de dados? As empresas, elas precisam informar de que esses números, eles podem estar sujeitos a serem vazados. Como é que é a determinação que as leis precisam entrar nesses parâmetros dessa lei? Precisa. Qualquer vazamento de dado, a empresa é obrigada, primeiro de tudo, comunicar a NPD, que aí já mostra a boa-fé da empresa de que não está atuando de forma ilícita, né? Então, eles comunicam a NPD, olha, houve um vazamento de dados, os dados que foram vazados são de caráter tais, X, Y, Z, e aí a NPD pode dizer, informem, que nem recall de carro. Sim. A NPD pode dizer, informe para os cidadãos de alguma forma que esses dados foram vazados, eles precisam saber. E aí isso aí aos poucos está acontecendo, né? Ainda não é uma prática muito
A gente não vê tanta... Principalmente aqui em Natal, a gente não vê muito ainda. Lá em Brasília, que é onde eu atuo, não. A gente já vê um pouco mais. E tem uns bancos, acho que vocês já viram as propagandas. Pois é, sobre esse banco, o banco, eu já pego o gancho, já vou falar. Ronalda Flamas está aqui no nosso chat perguntando. Luciane, pergunta ela sobre o Drex, né? O Drex que foi anunciado pelo Banco Central como uma nova moeda digital, né? Quais são os riscos que as pessoas têm de aderir a essa moeda se terem os dados vazados? Quais são os cuidados, né, que deve ter também, já que é uma moeda virtual? Pois é, o risco é muito grande, né? Tudo quando se fala em virtual, a gente sempre fica um pouquinho com o pé atrás. Mas a gente não podemos pensar a LGPD também como uma barreira econômica, né? É importante, antes de você aderir a um Drex desse, ou a um banco virtual, qual que seja, você ir lá e perguntar como que você está tratando dados pessoais, quais as medidas de segurança que estão sendo implementadas. E aí eles são obrigados a te informar. Se eles não tiverem, então você já sabe que melhor não aderir, né? Por enquanto, melhor não aderir. Gente, essa lei é realmente uma quebra de cultura, porque eu não tenho essa cultura de perguntar o que é que vocês estão fazendo com meus dados. Ninguém tem, todo mundo... Esses dias uma amiga minha disse, você quer aderir a milhagens, planos de milhagem? Eles só pedem dados. Dado é um ativo monetário muito forte, minha gente. A gente acha que o desconto em troca do dado... É muito comercializado. Eu tenho aqui a relação dos advogados do Rio Grande do Norte, do Nordeste, não sei o quê. Eu tenho aqui todos os jornalistas, eu tenho esses dados e você usa de alguma forma para você ver o perfil, o que é que eu gosto de consumir, se eu gosto de comer rabado, filé mignon, né? Se eu gosto de vestir roupas da Barbie. Né? Enfim, o que a gente não deveria passar de informação, como a gente se defender disso, qual o cuidado maior que a gente deve ter na informação a ser repassada? A gente tem sempre que buscar a finalidade. Mas por que você está querendo meu CPF? Você chega numa loja, né, e lhe perguntam 5 coisas, seu telefone, seu endereço, seu CPF. A gente tem o direito de perguntar, mas por que você quer meu CPF? Geralmente eles vão dizer o óbvio, para emitir nota fiscal. E tudo bem, eles têm o direito de ter, eles precisam ter. Agora você pode dizer, mas olha, para promoção eu não quero. Porque às vezes eles dizem, não, eu quero seu e-mail para mandar as ofertas. E aí você tem o direito de dizer, não, mas o meu e-mail eu não vou te passar. Essa finalidade não me atende, não gostaria. E tem uma resposta também que dizem muito quando você diz, mas para que querem isso? Ah, porque o sistema só permite cadastrar se você me passar isso. E aí não pode, né? Aí você já pode se recusar e pode dizer, não, mas isso não é uma finalidade legal, não vou passar. Então, o ideal é que a gente só passe aquilo que eles consigam me justificar o porquê, legalmente. Ah, porque eu preciso emitir uma nota fiscal, porque eu preciso me comunicar, a escola, né? Que eu preciso me comunicar com os pais, então realmente eu preciso saber algumas informações mais sensíveis, mas precisa da justificativa. Se não tiver, ninguém é obrigado a repassar. Mas de que forma essa lei ela pode impactar também as empresas, né? Muito. Né? As empresas até veem a lei como uma barreira econômica, como um dificultador, né? Mas aí a gente não pode pensar também só no viés econômico, né? Temos que pensar um pouco no lado do cidadão, que foi mais ou menos o que aconteceu nos anos 90 com o Código de Defesa do Consumidor. Quando ele chegou, as empresas disseram, vão me quebrar. É muito direito para eu dar conta para os cidadãos. E vivemos, né? Superamos, foi bom para nós, eles conseguiram se adaptar. Eu penso muito a LGPD muito como o Código de Defesa do Consumidor. É uma quebra de cultura muito grande, é paulatino mesmo, a evolução, não vai ser da noite para o dia, mas eu acredito que daqui a uns anos a gente vai entender a importância dos nossos dados pessoais e como eles são muito facilmente, indiscriminadamente repassados por aí. Isso nos afeta de forma ainda desconhecida, mas acredito que com o tempo vamos entender a importância e vamos ter esse controle maior, né? Doutora Mariana Cruz, o governo tem feito também uma ação paralela, tentando instituir, acho que através da Advocacia Geral da União, uma normatização também que tem a ver com dados pessoais, com liberdade de expressão, que também está dentro dessa LGPD. A senhora acha que é necessária essa iniciativa por parte do governo, ou a LGPD já é um grande guarda-chuva que abraça e que protege o cidadão de todos esses riscos que a lei tenta proteger? Eu acredito que a LGPD,
com a lei, né, que as duas fazem um contraponto ali que até é antagônico, mas não é, na prática elas se complementam. A lei veio antes, né? Veio antes, 2011, ela já informação. tinha trazido em um dos seus capítulos a proteção dos dados pessoais, né? A LGPD veio maior, e por mais que as pessoas entendam que elas são antagônicas, mas na prática não, elas se complementam. Eu acredito que o acesso à informação e a restrição da informação pessoal juntas seriam mais do que suficiente. Mas, infelizmente, Edivan, aqui no Brasil a gente vive de lei, né? Para tudo se precisa de lei. E como é a nossa cultura, talvez seja necessário, de fato, uma regulamentação mais específica para tratar dessas situações, principalmente das fake news, das plataformas digitais, das responsabilidades, que, infelizmente, é o caminho que o Brasil segue. Então, pode ser que seja o melhor progresso desse assunto, dessa temática, né? E o dado sigiloso, né? A gente tem a parte do sigilo, né? da nossa informação, ele também está dentro do LGPD. Tá, a LGPD ela não impede a publicização de nada, né? Ela só exige que você justifique o porquê que você está publicizando. Os sigilosos não. Os sigilosos, de fato, não podem ser publicizados, são dados categorizados, especificamente tratados nessa seara, que aí passa mais pelo viés da lei, né? Os dados sigilosos, os órgãos públicos têm que fazer uma lista ali de quais são os meus metadados, o que eu tenho aqui hoje. Porque para você dizer o que você tem do cidadão, primeiro você tem que saber que tem, né? E isso a gente não tem hoje. Os órgãos públicos não têm muita ideia da quantidade de dados que eles têm. Mas os sigilosos, eles têm, os restritos, eles têm, porque a lei lá de 2011 já trouxe essa exigência. Então, todo órgão público tem a categorização daquilo que é sigiloso e restrito. E esses aí, de fato, nem a LGPD pode, nem a lei, nem a LGPD podem tocar, né? São de caráter bem restrito mesmo. Aqui no Rio Grande do Norte nós temos a nota potiguar, né? Que você, para ganhar ponto, para se livrar do IPVA, né? Você tem um prêmio, um sorteio que acontece sempre, né? E a primeira pergunta que se faz é exatamente CPF na nota. Né? CPF na nota é algo interessante, porque você termina obrigando o comerciante a integrar o seu imposto, pagar o seu imposto ali, emitir a nota fiscal, né? Há uma sonegação muito grande ainda por parte do comércio, mas esses dados também vão todos para o governo, porque você bota até o tipo sanguíneo. Né? Quase ali no coisa. Mas esses aí são legais, né? Tem uma finalidade legal da receita, do controle do imposto, esse aí são bem legítimos, a gente tem que fornecer de fato. No dia que aparecer um esdrúxulo aí que você não entenda por quê, você pode perguntar, mas por que a Receita quer essa minha informação, né? E aí eles vão ter que te dizer por quê. Adriana, tudo tem que ter um Mariana, este caso, aqueles casos que acontecem das pessoas que são aposentadas, e, por exemplo, tem os documentos clonados e tal, eles também se enquadram à lei, o banco, às vezes. Já aconteceu, inclusive, com a minha mãe. Minha mãe se aposentou e, de repente, conseguiram sacar o dinheiro. Você, olha, não. Não, calma. Mas, eu já trouxe umas 3, não foi? Você buscou algum livro? Minha nossa. Você tem que levar realmente, amigo meu. Mas conta aí o caso concreto. Então, aconteceu com a minha mãe, foram sacar o dinheiro dela, no lugar dela. Tipo, clonaram a identidade dela. Na foto, não tinha nada a ver com ela, enfim, conseguiram pegar o dinheiro dela. Ela consegue entrar com um processo, vamos dizer assim, com o banco, usando essa lei de proteção de dados? Ela consegue entrar contra o banco, né, para contestar o evento, que aí ela tem que buscar o banco especificamente, mas ela também poderia entrar nos canais oficiais da Autoridade Nacional de Proteção de Dados e informar a situação, mandar o documento do que aconteceu, consubstanciar um processo mesmo, ela dá informações. Então quer dizer que a pessoa consegue fazer isso pelo site. Qual é o site? A autoridade é anpd.gov.br. anpd.gov.br. Conversa com a doutora Mariana. Né? No intervalo a gente vai falar. Aí também tem os órgãos de fiscalização, eles PROCON também pode atuar nisso aí. Se você não tiver muita paciência, você pode ir direto para a Justiça. A Justiça também vem atuando forte com a proteção de dados, principalmente a Justiça do Trabalho, que aí passa um pouquinho pelos idosos, passa um pouquinho... esses dias, eu vou dar um caso meu também. Minha avó também recebeu uma cartinha. Sim, quem foi que me defendeu? E ela me perguntou, essa cartinha é verídica?
Sim. E era uma cartinha, como se alguém se passando pelo INSS, perguntando, a senhora Sim. gostaria que revisassem Olha, seu isso valor de acontece aposentadoria? demais. Quem é que não quer? Tem 48 horas para mandar todos esses dados. Aí tinha lá dizendo sua carteira de RG, CPF, o NIS, todas as informações previdenciárias. E ela tinha 48 horas para fazer tudo isso. E ela me perguntou, e se eu passasse, o que poderia acontecer? Eu disse, se fosse um escritório de advocacia mal intencionado, eles têm todos os dados para fazer uma procuração específica ali e dizer, tenho procuração para receber os valores da justiça relacionados à Previdência, todo idoso tem um processo contra o INSS. E aí ele ia lá e sacava aquele precatório, aquele alvará no nome da pessoa, e a pessoa nunca ia saber, né? Então, a primeira coisa que a gente fez foi fazer a denúncia na NPD, mandei a documentação, informei. Eles são tão ousados que eles botam o endereço. Apareça em tal endereço. E aí você também pode fazer um BO. Se você cair no golpe, você também pode fazer um BO. Existem as delegacias especializadas em direito digital, até online mesmo, você escolhe ela lá, delegacia digital, e você informa a situação, você faz um BO. Porque se eles vierem a sacar no futuro no seu nome, você tem como comprovar que é ilegal, né? Que você não passou essas informações. Então, também façam uso das delegacias digitais especializadas. Aqui no estado eu não sei dizer, que faz tempo que eu não atuo por aqui, mas deve existir. Procura na internet, no BO digital, no boletim de ocorrência digital, que com certeza deve ter. Mariana, qual é a realidade dessa lei no nosso país? Quando é que a gente vai ver aí, por obrigação, as pessoas? Qual é a expectativa dessa lei? Ela já está acontecendo. É uma lei que ainda é pouco conhecida, né? Como a gente falou. Infelizmente, mais uma vez no Brasil, a gente tem uma cultura muito arraigada na punição. Enquanto não vierem multas, enquanto não vier a dor no bolso ali, né? Pesar no bolso, não vamos ter a efetividade tão esperada. A primeira multa, acho que foi mês passado da NPD. Eles pegaram uma empresa pequenininha. Olha só. Que não tinha cumprido alguns requisitos básicos, em informar o nome do encarregado, não ter um aviso de privacidade, e multaram ali em R$3.000. E todo mundo disse, mas é muito pouco. Mas é uma empresa pequena, a multa tem que ser proporcional ao faturamento da empresa, né? Então, para essa empresa deve ter sido alto, né? Mas, infelizmente, enquanto não tiverem as multas, enquanto não tiver a punição sancionatória... Na realidade, a realidade é essa. Nossos dados estão circulando no mundo inteiro. Pois é. E a gente dá, a gente que entrega. A gente entrega aquela usura de que você concorrer a um sorteio aí de qualquer coisa, né? Uma loja que faz uma coisa, enfim. Às vezes você bota... Teve uma vez que saiu no cheiro o WhatsApp da gente de... quer ganhar um cooler. Quer ganhar um cooler cheio de cerveja, que é só botar o nome aqui, não sei o quê. Meu amigo, você bota, pronto. Ninguém sabe para onde é que foi. É uma onda que se faz. Então, se você for hoje, depois da eleição de Trump, você tem até já documentários dizendo como é que funciona. A nossa vida está exposta. Nos Estados Unidos tem tudo que você gosta. Né? A empresa top tem tudo isso. Sabe que você gosta de um brincozinho tipo Barbie, que você joga na calça jeans, na chinelo prata, na sandália prata e tal, né? Sabe o gosto, que se você toma remédio para pressão, se tem colesterol alto, se tem não sei o quê, porque a gente falando aqui, daqui a pouco vai chegar aqui. Pode olhar aí, vai chegar. É verdade. Um monte de anúncio, né? Um monte de... Às vezes a gente pensa e aparece no YouTube, né? no Instagram. É uma coisa incrível, né? E os crimes digitais, gente, eles evoluem e mudam de face a cada dia, né? Até os doutores, os profissionais mais qualificados e mais antenados com a questão do crime digital não estão conseguindo acompanhar a eficiência dos grupos que estão atuando cada dia, criando um crime digital. É aquele crime sem sangue, sem revólver na cabeça, sem assalto, sem ataque, sem nada. Ele está lá no ar-condicionado dele aqui e cometendo um crime digital. Então, quanto mais você proteger os seus dados, as suas informações, é muito importante, né? Para que não chegue na mão da bandidagem e você ser vítima. E a gente tem
caso que aconteceu com vocês. Mais um? É mais um. Não, por hoje eu E encerrei. aquele pessoal que liga pedindo recurso, pedindo coisa. Ai, Mas pois é é. isso aí. A gente agradece Vamos demais. nos proteger, né? Vamos passar só o necessário, né? Não vamos sair passando tudo. É. A gente agradece demais, Mariana Cruz, advogada especialista em privacidade e proteção de Mariana dados. podia apresentar aqui o Jornal da Manhã. Olha, a voz bonita, né, dela. Eu também Melhor que uma acho. certa pessoa. Né? Assim, muito bacana. Já causando a intriga, né, de uma vez, viu, Mari? Obrigada, Mari, por todas as explicações. Obrigada a vocês, eu que agradeço. Prazer imenso estar aqui hoje. E sucesso lá em Brasília, viu? Bom retorno. Obrigada. Se precisar aqui de algum LGPD, a gente já sabe. Tô quase especialista no assunto. Ei, minha gente, a gente vai pro intervalo. Na volta,